Boa noite, eu sou a enfermeira Daniele Perdigão, graduada pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e estarei aqui com vocês todas as terças às 19 horas na TV Alegria. Seja bem-vindo ao programa Viva Melhor, um espaço dedicado à promoção de conhecimento, troca de experiências e inspiração para quem acredita em uma saúde mais humana, eficiente e centrada em resultados que realmente importam para as pessoas. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um tema que tem chamado a atenção: o empreendedorismo na saúde. O tema em questão mexe com a criatividade, a inovação, também com a forma como entendemos os negócios. O empreendedorismo como ciência, durante muito tempo, o ato de empreender foi associado apenas à intuição, ao talento individual e até mesmo à sorte. Mas cada vez mais estudos e pesquisas mostram que empreender também pode e deve ser compreendido como um campo científico baseado em métodos, evidências e processos que ajudam a transformar boas ideias em resultados concretos. Ao longo do programa, nós vamos discutir como a ciência pode iluminar o caminho do empreendedor, quais são as ferramentas disponíveis para tal. E para conversarmos sobre o assunto de hoje, recebemos a enfermeira Emily Silva Pontes, mestra em gestão para a praxe do cuidado em saúde e enfermagem, com residência em enfermagem em clínica cirúrgica e MBA em gestão em saúde, especialista em enfermagem em urgência e emergência, enfermagem em centro cirúrgico e central de material estéreo, atuou como capitã-tenente enfermeira, coordenadora de enfermagem em centro cirúrgico e CME e coordenadora de enfermagem na urgência e emergência na Marinha do Brasil. Além de coordenadora de enfermagem do Hospital Estadual Rocha Faria, no Rio de Janeiro, e atualmente atua como assessora assistencial corporativa da FUNEV, em Anápolis. Então, para começar e para iniciarmos com grande estilo, seja muito bem-vinda, enfermeira Emily. Obrigada. Dá licença que a gente está falando com uma capitã da Marinha, pelo amor de Deus, que a coisa aqui, o sarrafo está alto hoje. Uau. E a gente vai conversar hoje sobre esse assunto extremamente importante, que é o empreendedorismo, mas não o empreendedorismo de aventura, o empreendedorismo na ciência. Seja muito bem-vinda, enfermeira Emily. Obrigada, Daniela, pelo convite, agradeço a todos. Espero que tenhamos uma tarde aí de bastante troca, né, e de conhecimento. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta, Emily. Vamos Responde pra gente o que significa falar em empreendedorismo como ciência. Tá. Então, na realidade, o empreendedorismo, ele se apresenta enquanto ciência porque ele é construído através de teorias. E ele é um fenômeno muito sistêmico, que é capaz de influenciar a cultura, a política, a sociedade, como toda a economia, e ele se desdobra em outras ciências, né? Nós dizemos que existe uma influência da ciência da administração, da sociologia, da psicologia, né? Que acaba construindo aí as definições do empreendedorismo. E esse desdobramento a gente observa através de tipologias diferentes. A tipologia do empreendedorismo social, do empreendedorismo de negócios, do intraempreendedorismo, ou empreendedorismo corporativo, como ele também é conhecido, e ele é influenciado por esses fatores. Então, assim, como fenômeno, ele não se restringe, né? Ele vai se renovando. Então, atualmente, outras tipologias estão surgindo, né? O empreendedorismo sustentável, o empreendedorismo digital e o empreendedorismo acadêmico também, que vem se fortalecendo aí ao longo dos anos. Nossa, muito interessante, né? Olha só o tanto de informação que ela deu em uma resposta. Gente, vocês vão ter que prestar atenção e focar aí, porque olha só que interessante, né? O empreendedorismo, achei interessante uma coisa que você falou, ele também tem os desfechos econômicos, né? Sim. Ele pode mudar uma economia Sim. de uma sociedade, até de uma nação, né? E muito interessante isso. Por isso, gente, é que tem uma ciência, tem toda uma ciência por trás e que como a Emily falou, envolvem várias, né, situações. E é interessante também que da mesma forma que ele influencia, ele também é influenciado. Sim, sim. Pela economia, pela cultura, pela política. Exatamente. Então, assim, ele é um evento que se retroalimenta e por isso que ele
tem vários desdobramentos ao longo dos anos. Daqui a 10 anos a gente vai ter uma outra tipologia de empreendedorismo, porque ele é construído a partir de outras situações, né, que envolvem aí a sociedade. E a gente está em constante movimento, né? A gente pensando em tecnologia, pensando nos hábitos de vida, pensando na cultura, isso é constante, é um movimento constante, né? Tanto é que, assim, pensando em moda aqui, vamos colocar aqui, na época da minha mãe, era calça boca de sino, hoje em dia é calça flare. Né? Então, assim, volta, né? Então, conforme vai voltando, e a pessoa que tem a sacada, que tem o empreendedorismo como ciência, ela compreende isso. Então, ela vai acompanhando. É muito bacana. E aí, Emily, continuando aí dentro dessa pegada, quais são os principais pilares científicos que sustentam o estudo do empreendedorismo? O empreendedorismo, como ele é formado por teorias, ele se constrói a partir de duas perspectivas, né? A perspectiva econômica, que você, né, já sacou, que é uma perspectiva que da raiz champteriana, né, na verdade vem de um economista, Joseph Schumpeter, que na década de 70 ele começou a estudar o empreendedorismo e ele afirmava que o empreendedorismo era o motor do desenvolvimento econômico de um país. E existe uma outra teoria, uma outra perspectiva, que é a perspectiva comportamental, que foi criada a partir de estudos da psicologia, que buscam entender as atitudes, as características, o comportamento das pessoas que têm esse perfil empreendedor. Na saúde, a gente acaba estudando muito a vertente comportamental. Então, recentemente eu fui num evento e a palestrante ela apresentava o empreendedorismo como um comportamento. Só que, na realidade, o empreendedorismo, ele se apresenta, se expressa através da perspectiva, diferentes perspectivas. Então, assim, para você, ele pode ser um comportamento. Na visão de um economista, vai ser esse desenvolvimento econômico. Na enfermagem, a gente acabou adotando esse olhar aí para o comportamento e buscou aí entender as características empreendedoras. Só que o empreendedorismo, ele também tem um caráter polissêmico, que é um caráter sem definição. Ele não existe um consenso. Entendi. Na literatura. É o famoso cadinho. É um cadinho de um, cadinho de outro, né? Não tem uma verdade absoluta. Não tem uma verdade absoluta. Então, assim, cada livro, na época da minha pesquisa, cada livro trazia um conhecimento. E, ou seja, ele se constitui, se constrói a partir de diferentes ciências também. Entendi. Então, ele é aplicável a tudo. A tudo. E assim, quando a gente fala em pilares, não é que um substitua o outro. Na verdade, eles se complementam. Então, talvez você possa até em um determinado momento usar um determinado pilar e no outro já passar para o outro. E no outro, nenhum dos dois. Um pouquinho de cada, né? Ou nenhum deles, um terceiro, um quarto. Porque é uma ciência, o empreendedorismo, ele é uma coisa que ele não é estática. Né? Ele se movimenta o tempo todo. E isso é muito interessante. E, assim, falando um pouquinho para a parte da academia, de que forma a pesquisa acadêmica tem contribuído para transformar o empreendedorismo em um campo de conhecimento estruturado? Dentro, assim, da academia, por exemplo, você executou, né, trabalhou em uma pesquisa, que foi a sua dissertação, né, do mestrado, falando sobre isso, empreendedorismo como ciência. Dentro do contexto, assim, você achou muito fácil pesquisar? Você achou que é um assunto que tem bastante, assim, na academia? Ou não? Você achou mais escasso? Não. O que você achou? Na verdade, existe uma barreira muito grande, né, quando se fala dentro da academia de empreendedorismo, porque dentro da nossa realidade, né, enquanto enfermeiras na enfermagem, a gente nunca se viu nesse lugar. Né, nunca foi apresentado na nossa formação acadêmica a prática do empreendedorismo. Exatamente. Então, ainda hoje, é difícil você falar sobre empreendedorismo, porque quando você lembra de empreendedorismo, você lembra mais do empreendedorismo de negócios. Sim. Você lembra da precificação. E a gente não está acostumado a cobrar pelos nossos serviços. Então, isso se tornou... Existe um tabu ainda na academia.
é difícil encontrar, na época que eu pesquisei, hoje em dia a gente tem bastante artigo, mas na época foi muito difícil encontrar artigos nacionais que falavam sobre o empreendedorismo e o empreendedorismo que eu trabalho, que é o empreendedorismo de negócios. Tinha muitas pesquisas sobre o empreendedorismo social, que é aquele focado a responder às necessidades de um indivíduo, mas intraempreendedorismo também era uma problemática, a gente não tem ainda, né? O de negócio a gente conseguiu até avançar nesses últimos 5 anos, mas do intraempreendedorismo a gente não tem muito material para trabalhar. E isso aponta para a necessidade de focarmos no ensino, né? De fazer com que a academia, que os estudantes, eles tenham uma proximidade com esse tema e se apaixonem pelo empreendedorismo na enfermagem e tenham, assim, uma visão um pouquinho mais ampla das possibilidades de ação do enfermeiro. Muito bom. E é importante falar, gente, inclusive a Emily atua conosco lá como colaboradora também, nos auxilia bastante na questão da Câmara Técnica de Empreendedorismo do Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado de Goiás, a qual eu faço parte como colaboradora. Então lá nós temos 4 pessoas que trabalham diuturnamente para poder a gente trazer esse empreendedorismo como ciência mesmo e cada vez mais fortalecendo a enfermagem, né, em relação a isso. Porque como a Emily disse, o empreendedorismo na área da saúde, em especial na enfermagem, ele vem mais com essa parte social mesmo, né? Não é ruim, tá? Sim. Porque são tendências, né? A gente trata de saúde, a gente empreende na saúde, então é tendência. Mas a gente não pode ficar só com o pilar. Nós precisamos conhecer os demais para, na hora certa, começar e diminuir esse tabu de precificar. Né? Porque a gente vem de uma cultura onde o cuidado ele é gratuito, ele é, né, generoso, ele é aquela doação ligado à religião, né? Toda a nossa questão de história da enfermagem. Mas agora os tempos são outros. Né? E a gente precisa acompanhar isso aí. E dentro desse contexto, Emily, como é que o método científico ele pode ser aplicado na criação e validação de novos negócios? Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu tenho um determinado, né, você falou de vários métodos, né, científicos, dos pilares, tal, que você deu exemplo aqui. Como que eu posso aplicar isso na prática e validar dentro de novos negócios? Eu quero pensar... empreender em um novo negócio, como que eu posso utilizar esses pilares para fortalecer, para validar? Não, é por aí mesmo que eu vou, não, vou recuar, aqui não vai. Qual a dica que você diz pra gente? Na realidade, assim, a gente tem até um livro, né, que depois eu posso até disponibilizar o QR Code. Não, você pode não, você vai disponibilizar pra gente, que é isso? Sobre empreendedorismo, e a gente fala sobre técnicas e ferramentas. Você foi uma das autoras do livro? Uma das autoras do livro. Choquei. Como é que é o nome do livro? O nome do livro é sobre Introdução aos Conceitos Básicos de Empreendedorismo. Não, então nós vamos deixar aqui, tá, o QR Code depois para a gente ter acesso. Mas aí conta, o que vocês falam nesse livro? A gente apresenta justamente isso, as ferramentas, né, necessárias para se aplicar dentro dessa construção de negócio. E existem ferramentas básicas muito conhecidas, por exemplo, tempestade de ideias, né? Utilizar essas ferramentas. O Design Think tem crescido muito. O Design Think é uma ferramenta, é uma técnica que a gente utiliza, que é muito utilizada agora nos bootcamps, nos hackathons da vida, que a gente identifica um problema, né? Ajuda o profissional, ele traça um problema e a partir daquele problema ele propõe uma solução, que é o que o método de pesquisa em si faz. A pesquisa ela faz isso. Ela faz a gente pensar num problema e depois a partir dele propor soluções. E o Design Think ele parte desse princípio. Mas antes disso ele acaba te movimentando, te induzindo a conhecer o seu cliente, a você entender qual é o perfil da sua clientela, qual é a sua persona, né? Quem é o profissional, quem é o usuário que você deseja atender e qual nicho que você deseja trabalhar. E se aquele nicho está associado à necessidade daquela população. Né? Então tem muita gente que quer empreender em feridas, por exemplo.
Mas será que você já fez uma pesquisa de mercado? Quais são os concorrentes que você tem ali? Ou tem usuários, tem pessoas que necessitam desse cuidado com a pele, cuidado com feridas? Então, assim, você precisa fazer esse estudo. Então, o Design Thinking ajuda nisso, o funil de ideias também ajuda nisso. Essa ferramenta de análise de mercado, existem várias também, que também contribui para você entender aquela região, o que tem naquela região, o que eu posso criar, o que eu posso trazer, e principalmente leitura, né, acadêmica. Né? A gente tem uma dificuldade de consumir aqui no Brasil pesquisa. Né? E a pesquisa, ela te aproxima do que está acontecendo e das necessidades daquela região, daquele estado, né? E isso te ajuda a criar as estratégias. Então, se eu não conheço o meu usuário, se eu não sei quais são as necessidades dele, eu não consigo apresentar qual é o problema vigente ali, eu não sei, eu não consigo apresentar uma solução. Então, o negócio, ele se constrói a partir desse entendimento. E as ferramentas, elas são fundamentais para trazer essa clareza, né? Uma coisa que a gente sempre fala lá na Câmara Técnica é que o empreendedorismo ele não é uma aventura. O empreendedorismo, ele precisa... Porque a pessoa que se aventura, e aí é exatamente esse cenário que você está falando. Eu não sei nem qual é o problema. Eu só quero ser a solução. Eu só quero ser a solução, não sei qual é o problema. Eu gosto de ferida, eu vou trabalhar com ferida. Não me interessa se eu tenho aí um mercado avassalador que vai me amassar, que vai me macetar. Se eu tenho oferta para isso, né? Porque a minha demanda, né? Eu tenho. Mas será que eu tenho esses clientes para trabalhar? Então a gente acaba se aventurando, que é o que às vezes faz a gente traumatizar, né? Algumas pessoas falam: não, eu não empreendo nunca mais, empreender no Brasil já é difícil, né? Empreender no Brasil. Se você for dessa forma, às cegas, na escura, pior ainda, né? E aí conta pra gente então, essas ferramentas. Você falou de algumas ferramentas, né, que são ferramentas de planejamento, ferramentas que assessoram a gente na gestão de uma forma geral, né? Mas qual delas, assim, você falou duas aí interessantes, mas tem mais alguma que se aproxime do raciocínio científico, assim, o empreendedorismo do raciocínio científico? Você falou duas que foram excelentes, mas tem mais alguma? Eu pensei aqui em uma, que é a SWOT. SWOT, né? Sim, com certeza, SWOT. Porque é análise de ambiente, né? Você vai analisar o ambiente, você vai analisar o ambiente interno e o externo. E ali você vai ver quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, as ameaças. E isso te ajuda a construir um planejamento mais assertivo, né? E também te aproxima mais da realidade. Existe um aplicativo. Ótimo, pode falar. Um aplicativo. Conta pra gente, conta tudo. É o Notion, que ele ajuda muito a você construir isso, né? Então você consegue ali já ir modelando o seu negócio a partir da análise SWOT, que aí você vai ver quais são as reais necessidades. Nós temos, assim, engraçado que o empreendedorismo, ele se conecta a tantas outras áreas de conhecimento que a enfermagem já costuma trabalhar, né? Ou seja, na gerência de enfermagem e no cuidado dentro de uma clínica cirúrgica. Porque são ferramentas de gestão, né? Ferramentas então de gestão. Ou se a gente não mexe, deveríamos, né? Deveríamos se a mexer. gente não domina, deveríamos. É o que eu falo para os meus alunos lá. Eu ensino a maioria das ferramentas, são inúmeras, né? Mas eu ensino entre 6 e 7, que são aquelas básicas ali, né, que são menos complexidade, mas que abrem o caminho para as demais. Nós somos gestores do cuidado, então a gente precisa saber gerir, e para isso tem ferramentas, né? E isso está muito ligado, isso fortalece o entendimento de que o enfermeiro ele tem esse preparo na sua formação, sim, para empreender, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar esse lugar ainda na enfermagem, apesar do crescimento de consultórios, de clínicas de enfermagem, que existe uma resolução que respalda a abertura, né, desses consultórios, mas a gente ainda não se vê porque nós não tivemos esse preparo
em termos de mentalidade, essa construção de uma mentalidade empreendedora. Na própria formação, Na né? própria formação, mas a gente tem sim formas de criar, né, o nosso negócio. Existe uma outra ferramenta interessante que é o modelo de negócios, né, do Canva. Do Canva. Que Muito ele legal. trabalha muito com... Ele traz essa ideia de propósito, né? Ele faz você pensar qual é o seu propósito, qual é o seu propósito nesse empreendimento. Né? Então ele acaba mexendo ali com essa parte mais afetiva, mais comportamental também. Então... Muito bom. Ó, então já vimos várias ferramentas aqui respaldando esse processo metodológico para a gente fazer aí o empreendedorismo como ciência mesmo. E como é que a ciência do empreendedorismo ajuda a reduzir riscos e aumentar chances de sucesso de um empreendimento? Então, como eu falei, existem ferramentas de análise de risco, né? E isso acaba sendo aplicado bem quando você vai criar o seu negócio. Você precisa ter essa clareza de quais são os riscos. Agora, na minha pesquisa, eu tenho até a gente teve um achado interessante que já existem alguns autores que defendem que se você é um profissional, digamos, seletista, ou você tem outro tipo de vínculo, mas você deseja... começou um empreendimento, é um empreendedor recente, né, um novo empreendedor. E você deseja, né, a partir daquele, se tornar lá na frente aquele empreendimento mais sólido, consolidá-lo. Só que no momento você não tem o capital necessário, né, para se investir. Para investir nesse... E o que você faz? Aí uma das estratégias que foi você fazer essa vinculação com outro, com um colega, com outro profissional, seja da sua área ou não, né? Seja enfermeiro ou médico. Então, assim, lá em Belém do Pará, inclusive, né, nós temos esse tipo de relação muito clara. Em algumas clínicas de feridas, de lesão, por exemplo, elas têm uma vinculação com consultórios de cirurgia vascular. Então, quando você faz essa parceria, você diminui um pouquinho do risco, você compartilha esse risco. Sim. Então, lá na frente, quando você consegue ter um domínio mais daquele mercado, você tende a ter mais coragem, né, para se tornar aquele empreendimento, aquela ação sua mais exclusiva. Mais coragem e mais dinheiro também, né? Também, porque quando você funde, né, digamos assim, quando você funde com alguém, quando você associa com alguém, você acaba fortalecendo. Né? Tem um ditado aí que a gente gosta muito de falar aqui em Goiás, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então, aí só cuidado, né, gente? Para você propor uma sociedade, fazer uma parceria, seja lá qual for, procure, veja bem direitinho se o profissional é um profissional, né, assim, seja profissional idôneo, um profissional capacitado, que esteja com toda a parte burocrática, administrativa em dia, né? Desde das suas especializações devidamente registradas nos seus conselhos de classe, como que tenham as especializações, né, para poder estar atuando com aquilo, porque às vezes a gente, né, vai se associar com a maior boa vontade do mundo e a pessoa, às vezes, né, tem ali ou a parte de índole ou a parte técnica a desejar. E ele leva também seu nome para o buraco, porque a vinculação é tanto para o bem como para o mal. Né? Então, tudo é uma ciência, gente, tudo é uma ciência. Os empreendimentos, né, para darem certo, eles precisam acompanhar as tendências do momento e eles precisam trazer sempre inovação. Né? Ou seja, não é desconstruir o que foi feito, é você incrementar. Então, assim, por isso que o Joseph Schumpeter, né, que é o grande pai do empreendedorismo, ele traz uma ideia de destruição criativa, que é o termo que eles usam na economia.
A ideia é essa, a ideia não é você desconstruir o velho, mas você abrir caminhos para o novo e com ideias inovadoras, criativas que entreguem valor, né, que causem um impacto aí para a sociedade. Até porque foi o que a gente falou, né? A coisa não é estática, ela está em movimento, então Sim. A gente acaba transformando o tempo inteiro, né? E facilitando e às vezes até facilitando mesmo é o nome, a vida. Né? A vida, porque se a gente pensar, por exemplo, dentro da área da saúde mesmo, que há alguns anos atrás a nossa seringa ainda era de vidro, né? Então, por exemplo, sofria um processo de reesterilização, de reprocessamento, caía no chão, já era, quebrava, né? Lógico, hoje a gente tem, assim, alguns materiais que deixam a desejar na questão da sustentabilidade, meio ambiente, mas se a gente for pensar para a facilidade e segurança do paciente, né, estão anos-luz. Agora a gente está pensando aí como é que faz com os plásticos, né, dos hospitais e aquelas embalagens, né, isso aí tem que ser pensado urgentemente. Tomara que tenha algum aí futuro empreendedor ou empreendedor na área aí da sustentabilidade que já esteja pensando num nicho de mercado para isso. Bom, gente, a conversa tá boa, mas nós vamos para o nosso intervalo, mas acompanha a gente, continua a gente aqui na TV Alegria, no programa Viva Melhor, porque daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!